Pessoal, é o seguinte, TV Goiás está no ar, mas a gente está com um problema de internet aqui no vestiário, tá? Se a coletiva do Leandrão cair, a gente sobe ela gravada em seguida, tá? Estou sentindo aqui que tá tendo uma dificuldade grande aqui para a gente poder botar essa coletiva ao vivo. Qualquer coisa ela está sendo gravada também, depois a gente sobe ela aqui. Vamos aqui com as perguntas dos colegas, o Edson Júnior da Globo CBN. Leandrão, a aplicação e a vontade foram fundamentais para a vitória de hoje e você trabalhou sobre esses aspectos desde que assumiu após a saída do Daniel Paulista? Boa noite a todos, agradecer pelas felicitações aí pela vitória. Uma troca de comando sempre causa muita tensão no elenco, essas coisas, ainda mais vindo de uma sequência de jogos que a gente não vinha bem, sem vencer. E a estratégia que a gente buscou foi dar uma aliviada na cabeça dos atletas, fazer eles acreditar, porque em outros momentos eles foram bem demais, a gente conseguiu conquistar o Campeonato Goiano, teve um início de brasileiro muito bem, e por algum motivo acabou o vagão saindo do trilho, e aí com isso as vitórias acabou não vindo, a gente andou tendo uns tropeços dentro de casa. Então, nós passamos uma semana muito pesada dentro do clube, de muita cobrança. E desde a quarta-feira, quando eu fiquei sabendo que o Daniel não iria ficar, eu tentei mexer com isso, mexer com o psicológico dos atletas, tentar passar tranquilidade para eles, fazer eles entender que era possível. E usei até uma expressão da Batalha dos Aflitos, né, do Náutico com o Grêmio, e que essa seria a Batalha dos Aflitos do Goiás, né? A gente estudou bastante o time do Náutico e dentro do que a gente estudou e enxergou o jogo, a gente montou a estratégia para o jogo. Só que pesou muito o trabalho psicológico que a gente fez junto com esses jogadores para tentar devolver a confiança para eles para poder fazer o jogo. O Divino Luciano da Rádio Bandeirantes pergunta, primeiro te parabeniza pela vitória. Depois de 4 jogos sem vencer, qual foi a sua principal conversa com os jogadores no vestiário antes do jogo? Obrigado pela felicitação, Divino. A principal conversa foi essa, deles acreditar e, na minha visão, o que a gente mais perdeu nesses jogos que a gente não conseguiu vencer, essa sequência ruim que a gente teve, foi essa questão da competitividade. Então, até inserido dentro da estratégia do jogo, estava isso. A gente previa um jogo de bastante duelo, de bastante confronto físico, e eu fui na cabeça dos atletas em cima disso, de fazer eles acreditar que a gente precisava ter força para combater, para duelar, para ganhar duelos, para defender e velocidade para a gente contra-atacar. E acabou que a estratégia deu certo. No finalzinho a gente sofreu no segundo tempo, né, porque não era para ter baixado tanto, mas é normal também, porque o Náutico tem uma boa equipe, principalmente um bom ataque, é um dos melhores ataques da competição. Dodô numa excelente fase, Vinícius numa excelente fase, Vitor Andrade a gente sabe o tanto que ele é rápido, então a gente montou a estratégia e eles jogou a gente para trás, mas a gente está assistindo Copa do Mundo, a gente está vendo várias seleções jogando com linha de 5, linha de 6, sustentando ali a pressão e conseguindo bons resultados. E a gente tem momentos que a gente tem que saber sofrer. Em 2021, eu estava no contexto do acesso do Goiás, que foi o último acesso que o Goiás teve, eu estava junto com o Glauber, e a gente tem que jogar jogo de Série B. E jogo de Série B é isso, é competir pra caramba, é se doar, é lutar, é guerrear o tempo todo, e aí, com certeza, a gente fazendo isso com eficácia, a gente vai colher os frutos. O André Rodrigues, da Band News, também te parabeniza pela vitória e te pergunta o que te deixou deixar o Caio Wesley no banco. E pelo exame clínico realizado nos aflitos, existe uma suspeita de LCA no joelho do Lucas Rodrigues? Obrigado, André, pela felicitação também. Sobre o Diego Caito, foi estratégia do jogo. A gente tem que o Diego é um jogador bastante ofensivo e dentro da estratégia do jogo a gente optou pelo Rodrigo, que tem uma capacidade de marcação melhor, um jogador experiente. Foi estratégia do jogo. Em relação ao Wesley também da mesma forma, a gente queria no contra-ataque jogadores mais rápidos, mais leves para poder
puxar esse contra-ataque e com força para poder descer as linhas, como o Jean nos ajudou, o Cadu nos ajudou, descer as linhas para poder fazer as dobras de marcação em cima do lado ofensivo deles ali. Graças a Deus funcionou. E sobre o Luquinha, a gente vai fazer exame assim que retornar em Goiânia para poder saber. Até agora a gente não tem posição, mas em Goiânia ele chega, faz o exame e a gente descobre o que foi. Tá certo. Fernando Maia, do Apito Esportivo, fez a mesma pergunta do André Rodrigues. Então, tá, valeu aí, Fernando. Xará, por mandar a pergunta, mas foi a mesma do André Rodrigues. Então é fim da entrevista coletiva. A gente sobe ela gravada daqui a pouco, tá, pessoal? Devido à questão de internet, está dentro do vestiário aqui dos aflitos. E já já ela estará no YouTube. Um abraço a todos, fiquem com Deus e tudo de bom. Parabéns, Leandrão. Valeu, brigadão, vamos juntos, seguimos.